Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Eu sei, é um assunto desagradável, mas eu me sinto na obrigação de falar a respeito. Hoje eu quero trazer aqui um debate um pouco profundo sobre os crimes contra a dignidade sexual. Um debate racional que se propõe a refletir para além das obviedades. Nós, aqui no ano de 2026, sabemos que, recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem que teve relação sexual com uma criança de 12 anos de idade, e isso trouxe uma repercussão a nível nacional. Isso tanto em cima do próprio Tribunal de Justiça, quanto no Superior Tribunal de Justiça e no Judiciário como um todo. A ideia que se propagou é que o Poder Judiciário é complacente com abusadores. Essa é a grande verdade e temos que deixar isso claro. Embora isso seja mentira. Na minha experiência, no meu modo de ver, hoje os processos mais complexos que nós temos aqui no escritório, inclusive envolvendo inocentes, são de acusações de crimes contra a dignidade sexual em que inocentes são condenados. E tentamos aí a todo custo revertê-las. Colocado esse problema, eu quero explicar por que isso acontece. Existem, em grande medida, dois tipos de crime contra a dignidade sexual. Os crimes que envolvem aquilo que a gente chama de conjunção carnal, ou seja, que deixam rastros, e os crimes que envolvem atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Esse é um nome técnico, mas em português claro, nada mais são do que toques, beijos, condutas extremamente graves quando acontecem. E é aí que entra o problema. Hoje, no cenário atual, basta que a vítima, digamos assim, pronuncie-se a respeito de determinado acontecimento, sua mãe o corrobore e com isso se inicia uma persecução penal que pode devastar a vida de um inocente. Só que às vezes tudo isso acontece devido a um término de um relacionamento, devido a uma alienação parental, devido a questões de ordem religiosa. Eu tenho 2 casos aqui no escritório, inclusive, que aconteceram isso. E isso é muito problemático. Então, se você ou algum familiar estiver passando por uma situação dessa, agora, com mais razão, depois do que aconteceu, dessa repercussão que esse caso de Minas Gerais trouxe, é importante contar com uma boa defesa, uma boa estratégia técnica. Por quê? Hoje os tribunais eles não estão se sentindo confortáveis, mesmo diante de um inocente, de absolver uma pessoa, por conta de toda a repercussão negativa que esse caso trouxe em grande medida e a nível nacional. Aqui eu trouxe alguns pontos bases aqui que tratamos sempre de cuidar em casos dessa magnitude aqui no nosso escritório. O primeiro, nós temos que sempre avaliar a forma em que esse depoimento foi realizado. O depoimento da suposta vítima foi colhido da forma adequada, como condiz a lei, em juízo, ou seja, perante uma autoridade judicial, ou ele foi feito em delegacia de uma forma totalmente desarrazoada e mal feita. Delegacias nem têm uma competência para que possa fazer isso. Isso aqui, se tiver uma nulidade evidente, cabe inclusive ser questionada pela via do habeas corpus para tentar anular uma prova dessa magnitude. Outra questão que é muito importante, que está sendo debatida muito nos tribunais superiores, é a seguinte: é importante que se avalie se todas as provas disponíveis foram produzidas para a apuração daquele fato. O que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que verificar se, além da palavra da vítima, as autoridades de persecução, a polícia, o Ministério Público, foram atrás de um laudo no IML, foram atrás em colher oitivas de outras vítimas para confirmar e corroborar aquela versão que está ali no processo. Outro ponto é entender qual é de fato o crime. Às vezes isso pega muito também. Às vezes alegam-se ali a existência de um crime de estupro, mas, na verdade, nós estamos diante de uma importunação sexual. Por quê? Porque não houve violência ou grave ameaça. Temos casos assim, recentes, inclusive, que estamos em discussão aqui no escritório. Um outro ponto que é muito importante de ser analisado e de ser trazido aqui para a defesa também é a ajuda de uma psicóloga forense, uma perita, uma pessoa que entenda das outras coisas que o seu advogado não entende, como a psique humana. Entender, por exemplo, como se deu a revelação desse fato, se houve algum motivo, alguma intriga entre mãe e pai que justificasse, de certo modo, aquela acusação, ou
ou mesmo um laudo para avaliar a existência de vídeos, que isso é muito comum, que a mãe grave vídeos da criança fazendo algumas revelações, coisas do tipo. Nós até tivemos um caso aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo que foi anulado exatamente porque a mãe coagia a criança a falar que estava sendo abusada, e fizemos uma perícia nesses vídeos, levamos isso ao tribunal e o tribunal entendeu pela anulação. Essas e outras teses aqui que eu trouxe são importantes, devem ser ponderadas, mas o indispensável é: conte com um advogado técnico, qualificado, experiente nesse tipo de assunto. Isso é muito importante, principalmente hoje, depois do que está acontecendo. E deixando claro, eu não concordo com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas eu concordo menos ainda com a repercussão negativa que foi dada a ela, e as consequências disso são inimagináveis. Obrigado.